pode tentar alinhar o comportamento dos gestores. Então, em cada empresa, os gestores relacionados ao business, ao negócio, eles têm um papel importante, né? Como é que nós poderíamos, então, tratar essa questão do papel dos gestores? Bom, o papel do gestor, certos riscos, você só consegue administrar, se antecipar, identificar as causas daquele risco, tomar medidas mitigadoras. Então, por exemplo, algum processo numa indústria, como é que você evita que possa acontecer uma explosão, né, num alto forno? Quem vai identificar o que tem que ser feito são os especialistas que trabalham no chão da fábrica. Então, eles identificam e eles têm que propor medidas mitigadoras, né, para que o problema não aconteça. E, eventualmente, se o problema acontecer, porque você pode fazer todos os esforços para que um problema não aconteça, mas muitas vezes é uma questão de sorte ou azar, né? As coisas estão fora. Infelizmente, nós, seres humanos, não controlamos tudo, apesar da pretensão. Quando acontecem certos eventos, é importante que a empresa tenha planos de contingência. Plano de contingência é uma forma de você também reagir ao evento quando ele já aconteceu. Então, esse plano de contingência e a política de risco, como é que esses conceitos se amarram, né? Então, o gerenciamento de risco é um conceito mais amplo, como nós já discutimos, entre você identificar as fontes, mudar os seus processos, gerar controles, etc. E o plano de contingência é uma das partes do risco. Ou seja, quando riscos relevantes, quando os eventos adversos acontecem, né, porque são eventos naturais, que não são controláveis, ou são raros, né, depende às vezes de uma falha humana, e isso pode acontecer, como reagir? E aí é que entra o plano de contingência. Então, o plano de contingência é uma parte. É você se antecipar a um problema que pode acontecer, mas que você espera que nunca aconteça, né? Uma companhia aérea, ela espera que um avião nunca caia. Ela faz de tudo, mas uma vez ou outra acontece. Então, o plano de contingência ele serve para você como reagir, que ações tomar no primeiro instante, né, para minimizar as consequências. Consequências materiais, consequências financeiras e consequências de imagem, que geralmente é o principal. Aproveitando essa sua exposição, que eu acho muito importante, então nós deveríamos ter também um plano de contingência para riscos financeiros. Quer dizer, às vezes a empresa está numa situação de liquidez muito boa e ela não amplia o seu relacionamento bancário, ela não amplia o seu relacionamento com outras fontes de capital. E exatamente no momento que vem a falta da liquidez, que ela vai tentar fazer isso, ou seja, de repente, será que a liquidez das empresas ela está adequada ou ela está subestimada? Pode estar e tende a estar subestimada, e acho que assim, muito do que a gente aprendeu da teoria financeira, ou do que a gente ouvia falar na boa gestão empresarial nos últimos anos, era que as empresas deviam trabalhar com o mínimo de caixa, não é? Então, em situações normais, o caixa excessivo é uma ineficiência, mas na crise a gente viu que quem tinha caixa, né, sobreviveu e ainda comprou o concorrente que estava em crise. Agora, como a crise é algo pouco provável de acontecer, aí entra a questão da avaliação da gestão. Se você faz uma avaliação de curtíssimo prazo, o melhor é ter o mínimo de caixa. Porque se você mede o resultado, né, você vai ter menor custo e o gestor vai aparecer melhor na foto. Mas numa eventualidade, numa contingência, isso vai ter um custo enorme. Então, uma empresa que é mais prudente e trabalha com um nível de caixa maior ou com linhas de crédito maiores, ele trabalha com uma gama maior de instituições financeiras, né? Provavelmente no curto prazo ele não está minimizando o seu custo, né? Ou maximizando o seu benefício. Mas porque ele está, de certa forma, pagando um seguro, né? Pagando picadinho aí um seguro para um evento de grandes proporções que pode acontecer ali na frente. Então, esse é um dos tipos de problema que a gente viu nessa crise, né? Com certeza, eu acho que as empresas vão rever um pouco essa ideia, né, de trabalhar com caixa mínimo e com mínimo de relacionamento. A gente deveria ter uma visão de mais longo prazo, né? A visão do segurador, né, que não aconteceu o evento adverso, mas ele pode acontecer. E para encerrar, Fralete, infelizmente o nosso tempo terminou. Tem alguém que deve ser o responsável em última instância
pelo gerenciamento de risco, né? Para mim não há dúvida. O responsável, em última instância, é o Conselho de Administração, porque, inclusive, legalmente, perante a lei, são eles os responsáveis, perante os acionistas, perante a sociedade, perante os stakeholders em geral. Então, é inevitável, né, e cada vez mais eles vão ser responsabilizados, inclusive legalmente, por esse papel, né? A crise recente, eu acho que expôs isso para muita gente, né? O papel do conselheiro ficou... A percepção de risco do conselheiro, com certeza, aumentou com o seu risco pessoal, né? Então, mas o conselho, ele não está presente no dia a dia. Então, ele delega dentro de um documento, dentro de linhas muito claras, para a diretoria. A diretoria delega certos riscos, que são mais operacionais, aos gestores na linha, né, aos especialistas, aos riscos financeiros, aos especialistas financeiros, riscos na indústria, aos especialistas da indústria. E alguns riscos de natureza estratégica devem ficar na mão da alta administração. É muito útil, né, que você tenha um comitê de riscos, onde você possa, inclusive, discutir de forma mais focada um tema que é especializado, né, questões relacionadas à estratégia, mas que também tem algo de específico, né? E a responsabilização em alguns tipos de risco ela tem que ser delegada a níveis muito mais baixos, né? Onde o problema pode acontecer. Você tem que envolver a organização como um todo. E isso é difícil, é custoso, você tem que treinar muita gente, você tem que difundir. Mas o modelo, o exemplo tem que vir de cima. O conselho tem que reforçar que gestão de risco é importante, a direção idem, e como eu havia dito antes, isso talvez fazer refletir nas metas dos gestores e até na remuneração dos gestores, eventualmente. Bom, Frarete, a gente agradece a sua participação. Eu que agradeço. Felizmente nosso tempo acabou. Para você, internauta que nos prestigia, agradecemos a audiência e até uma próxima oportunidade.